José Baldi, o professor May mencionou o anarquismo. Hoje ninguém sabe o que é anarquismo, há uma literatura, a Zélia Gattai escreveu um livro, o Caio Túlio Costa também escreveu um livro sobre o anarquismo, mas quase ninguém sabe o que é o anarquismo. A Espanha foi, digamos, o lugar onde o anarquismo mais se tornou visível, digo, na era mais contemporânea, não é? Como é que foi isso? E por que aconteceu isso? Bom, é curioso, porque o anarquismo foi o principal movimento operário na Espanha até a década de 30. Então, os sindicatos com maior número de filiados eram os sindicatos anarquistas. Basicamente a CNT, que era o principal sindicato da indústria da Catalunha. O motivo disso, há explicações. Umas dizem que como a Espanha ficava na periferia da Europa e, portanto, na periferia do sistema capitalista ocidental, o marxismo não conseguia chegar suficientemente às massas operárias. O anarquismo tinha talvez um discurso mais simplificado e por causa disso fosse mais fácil de perceber, de entender, de acompanhar. Também é verdade que o marxismo parte de uma filosofia hegeliana, dialética, materialista, de princípios de David Ricardo, que para um tecelão analfabeto resultavam muito difíceis de entender. E, pelo contrário, o anarquismo tinha uma série de consignas, tinha uma série de centros de ensino para a população mais operária, tinha também toda uma estrutura de teatro popular, com obras muito esquemáticas, mas com uma mensagem muito fácil de captar e de entender, que fizeram com que o tecido operário espanhol, basicamente o catalão, e também os camponeses da Andaluzia, fossem basicamente anarquistas. Mas eu queria dizer que na Guerra Civil Espanhola, aconteceu o episódio que talvez foi o principal experimento de revolução anarquista de toda a história da humanidade, que foi o experimento da coletivização das terras e das indústrias. Na Catalunha, inclusive, houve um decreto do governo catalão, da Generalitat, todas as indústrias que eram propriedade privada passaram a ser gestionadas pelos sindicatos. Então, os próprios operários, os próprios técnicos da indústria passaram a gestionar a fábrica. E, em muitas ocasiões, tiveram um papel muito destacado e conseguiram uma produção e um nível de administração, de gerenciamento semelhante àquele da fase anterior, em que era uma produção capitalista em mãos da burguesia. Vamos fazer agora uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco. A Guerra Civil Espanhola mexeu com a opinião pública internacional. A atmosfera política tensa da década de 30 influenciava as manchetes. De um lado, defensores da República e da luta antifascista. Do outro, aqueles que temiam a instalação de um novo regime comunista, agora na Europa Ocidental. Era difícil manter a objetividade naqueles tempos. Logo após o levante das forças franquistas, correram o mundo as primeiras notícias sobre os chamados massacres vermelhos, comandados pelos esquerdistas que apoiavam a República. Somente em novembro de 1936, com um bombardeio de bairros operários e hospitais de Madrid, é que a crueldade dos nacionalistas também foi exposta. Mesmo assim, os governos ocidentais mantiveram uma política não intervencionista. O governo republicano tentava convencer o mundo que era uma democracia liberal, a favor da propriedade privada, mas ao mesmo tempo tinha que assegurar aos trabalhadores que a República defendia profundas transformações sociais. Republicanos e nacionalistas utilizaram a imprensa como parte da máquina de guerra. Jornais monárquicos e falangistas apoiaram o levante, mas a censura se mostrava muito presente. As organizações políticas e sindicatos produziram uma grande variedade de jornais na frente de batalha, divisões, brigadas e às vezes até batalhões produziam suas próprias publicações. Os dois lados também fizeram uso máximo do rádio para informação, recrutamento e propaganda. A imprensa católica estrangeira apoiou de imediato o levante nacionalista, criticava as restrições ao clero, a profanação das igrejas e a morte de religiosos.
Porém, os franquistas não se esforçavam para facilitar a vida da imprensa. Os jornalistas eram vistos como espiões e quem duvidasse dos fatos divulgados pelos rebeldes logo era suspeito de ser um vermelho. O jornal britânico The Times, um dos mais importantes do continente, permaneceu neutro durante o conflito. No entanto, em 1937, algumas reportagens sobre o País Basco foram bloqueadas para não irritar os alemães. Nos Estados Unidos, a República teve o apoio do New York Times, na verdade, uma cobertura contida. Em reportagens sobre os campos de refugiados, por exemplo, havia uma recomendação expressa para que os sentimentalismos fossem evitados. No Brasil, a cobertura foi majoritariamente conservadora e crítica aos republicanos. As manchetes mais contundentes foram dos vespertinos O Globo e A Noite. O Correio da Manhã, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Diário de Notícias e o O Jornal optaram por uma cobertura menos passional. No país, o clima não era favorável a forças de esquerda. Em 1935, o governo Vargas havia debelado um movimento rebelde que ficou conhecido como a Intentona Comunista. Em 1937, se estabeleceu a ditadura do Estado Novo, um período de forte influência dos integralistas, facção fascista brasileira. Ou seja, um quadro muito mais favorável às forças do general Francisco Franco. Professor Merri, um dos motivos que nos levaram a escolher esse assunto da Guerra Civil Espanhola para ser o tema do nosso programa de aniversário foi de que a imprensa brasileira passou completamente ao largo dessa efeméride, né, dos 70 anos do fim da guerra. E como se o Brasil não tivesse nada a ver. A Guerra Civil Espanhola foi na Espanha, logo nós, brasileiros, nada temos a ver. E, no entanto, não foi assim, não é? Foi um evento dramático, trágico, com profundas implicações no mundo inteiro e no Brasil também. E eu gostaria que o senhor traçasse assim rapidamente essa ligação, o que nos prende tanto à Guerra Civil Espanhola.